quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, fiquem todos à vontade. Privilégio novamente poder pregar a mensagem do Senhor, né? Quero de antemão desejar aí o feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Que Deus abençoe cada uma de vocês, Deus continue usando essas mamães aí para educarem, porque é um grande desafio educar um ser humano, né? Ensinar no caminho correto, ensinar a palavra de Deus, educar, cuidar, sustentar. Que Deus abençoe a cada um, amém? Quero convidar a igreja a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu estava esses dias dando uma olhada em algumas mensagens que eu preguei há um bom tempo, né? E às vezes é bom dar uma reciclada, né? Às vezes a gente foi tão abençoado por algumas coisas, né? E aí eu estava lendo esse texto e resolvi compartilhar com os irmãos. João capítulo 15. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o 17. Amém? Eu vou ler na versão Ara, né, Almeida Revista Atualizada, que diz assim: João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo ou toda vara que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o meu gozo seja completo. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E para finalizar, o verso 17: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Peço que os irmãos mantenham o texto aberto.
Primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus, como um mestre, ele tinha muita didática, né? Ele tinha muita capacidade de fazer as pessoas entenderem. A gente vê ele fazendo isso em vários momentos na Bíblia, por exemplo, ele está expondo um assunto e ele assemelhar a realidade da época. Por exemplo, ele compara o reino de Deus em Mateus 13 a um semeador que saiu a semear, o que era muito comum na época dos judeus daquela época da Galileia, de você semear, né? Jesus, ele no Sermão do Monte, ele fala: olha os lírios do campo, olha as aves dos céus, elas não semeiam, não cegam, contudo vosso Pai as alimenta. Ou seja, ele tinha essa capacidade de ensinar dando exemplos do nosso cotidiano. E aqui Jesus, ele fala de algo que é muito comum para um judeu daquela época. Ele começa dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. No judaísmo antigo, a ideia da videira era muito comum na mente deles. Durante muito tempo, os macabeus, na época intertestamentária, eles utilizavam uma moeda que a insígnia dessa moeda tinha uma videira, tinha ali esse fruto. Basicamente, uma videira nada mais é do que uma planta que dá origem à uva, inclusive, né, onde a gente tem o vinho. Uma vinha é um terreno onde tem várias videiras, várias dessas plantas que dão origem à uva. Então isso era muito comum na época desses discípulos, na época de Jesus. Então, quando Jesus ele dá esse exemplo, ele está falando primeiro de algo que é muito comum e segundo, de algo que os próprios judeus se auto-intitulavam como a videira de Deus. Se a gente pega, por exemplo, Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 7, vai dizer o seguinte: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Então, tinha essa noção popular e essa noção bíblica de que quem era a vinha de Deus era Israel. Só que durante muito tempo, essa vinha foi infrutífera. Essa vinha, ela não dava mais fruto. E quando a gente vai para Oséias 10:1, a gente vê isso, que ele diz assim: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. E a gente vai ver, por exemplo, em Ezequiel também, para finalizar esse ponto, Ezequiel 19:10, em que ele diz: tua mãe, de sua natureza, era a qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das suas águas. Então a gente vai ver vários textos em que os profetas vão falando assim: olha, Israel é a vide, é a vinha, é a videira. Esses termos vamos considerar eles aqui de maneira intercambiável. Todos eles referem-se à mesma coisa, Israel como uma videira. Só que durante esse período, Israel não cumpriu com o seu objetivo de dar fruto para o mundo. E aí chega Jesus em João, capítulo de número 15, e ele começa o seu discurso dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Por que ele quer dizer verdadeira? Porque durante muito tempo se pensou que as pessoas poderiam ser salvas apenas por serem judeu. O judeu ele tem essa mentalidade de que só porque ele é judeu, ele é o povo escolhido de Deus, ele é o povo
que Deus preferiu, Ele é o povo querido e que Ele não precisa fazer mais nada. Só que Jesus chega aqui e fala assim: olha, vocês não são mais a videira de Deus, vocês não dão mais fruto, não basta ser judeu. O que vai fazer você ser salvo é se você estiver colado, é se você estiver junto à videira verdadeira que sou eu. Amém. Jesus agora mostra o que de fato é estar junto, estar conectado com Deus, é estar junto com Jesus Cristo. Amém. Não é mais pertencer ao judaísmo, a uma religião, a uma ideia religiosa, mas é estar junto a Jesus. E a gente pode, antes de explorar mais esse texto, fazer uma alusão a nós, né? Às vezes a gente tem uma falsa noção de que ser de Jesus necessariamente é ser de uma religião que fala de Jesus, ou só pelo fato de a gente ter uma esposa, um filho, ou um pai, uma mãe que são da igreja, a gente está meio que junto ali a ser salvo, né? E Jesus está dizendo: olha, não basta ter sangue de alguém que serve a Deus, você mesmo tem que ter a sua intimidade junto comigo. Amém. Porque se vocês não estiverem em mim, vocês nada poderão fazer. É o que Jesus diz: vocês têm que estar em mim. E outro ponto que é importante destacar: a videira é um fruto que ele demanda muito cuidado, muito zelo, e ele é um fruto que cresce muito rápido. Então, num terreno cheio de videiras, tem que se colocar certinho um espaço de pelo menos uns 3 metros cada um, para que dê esse fruto e ele possa assim crescer. Ele cresce muito rápido. Só que tem um ponto, que é o que Jesus vai destacar aqui. Se ele cresce, essa videira, e ele não dá fruto, é o que Jesus diz: ele corta para que a vitalidade dele possa continuar frutificando, para que a próxima venha frutificar. Só que se a madeira não der fruto, ele fala no versículo de número 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Por quê? Porque esse tipo de madeira não serve para mais nada. É o que Jesus disse: se você não der fruto, você não serve para mais nada, você só serve para queimar no fogo. Ou seja, não dá para se utilizar essa madeira para mais nada. Muito bem, uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos: se os irmãos perceberem muito bem o discurso de Jesus, ele utiliza uma palavra que ele utiliza 13 vezes nesse discurso, que é a palavra permanecer. Você vai ver que ele está toda hora. O verso 4, por exemplo: permanecer em mim e eu permanecerei em vós, se não permanecer na videira, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, toda hora Jesus está falando em permanência. E o que é um grande desafio na vida de todo cristão: permanência. Nas palavras do pastor Neil Barreto, ele diz que a gente vive na geração da interrupção de processo. Tudo que a gente faz, a gente para. A gente começa a ler um livro, a gente para. A gente começa um relacionamento, a gente para. A gente começa uma faculdade, a gente para. A gente começa a ir para a igreja, a gente para. Tudo a gente tem uma distração, uma interrupção. A gente não tem a bênção da permanência, de continuar, de insistir, de ser perseverante. E Jesus está dizendo: olha, não basta vocês darem um fruto uma vez, não basta vocês estarem em mim durante um tempo, vocês precisam permanecer em mim. Porque se a gente não permanecer nele, como que ele vai estar conosco? Se a gente quer a presença de Deus, a gente tem que buscar essa presença, a gente tem que estar dele.
Então, diante de tudo isso, eu quero destacar apenas três coisas para as quais Deus ele nos escolhe para estar ligado a Ele. Quais são os benefícios de estarmos ligados a Ele que Ele destaca aqui? Eu quero começar a partir do versículo 11. Eu vou dividir nesses 3 pontos, né? O primeiro, no versículo 11, ele diz sobre a alegria ou sobre o gozo, né? Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, nós somos chamados para estar em Deus e para termos essa alegria que vem dessa presença. Em segundo lugar, o amor, que é o versículo 12, que ele diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, somos chamados a amar. E por último, o versículo 15: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos. Ou seja, Jesus também nos escolheu para sermos seus amigos. Amém? Então, vamos explorar um pouquinho cada um desses. Primeiro, ele diz assim, versículo 11: eu tenho-vos dito essas coisas. Ou seja, tudo que ele está falando de videira, de fruto, de estar ligado a Ele, é para quê? Ele diz: tenho-vos dito todas essas coisas para que a minha alegria, o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então olha só, tudo isso que Jesus está falando, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês experimentem uma alegria completa, não uma alegria passageira, não uma alegria superficial, não uma alegria temporária, mas uma alegria completa que somente eu posso dar. É mais ou menos naquela frase de Agostinho de Hipona, né? Que ele diz que há uma alegria que não é dada aos ímpios, o de alegrar-se e de deleitar-se em Deus. Amém. Os ímpios não podem ter essa alegria. Só aqueles que confessam e adoram a Deus é que podem ter esse deleite, essa alegria de estar em Deus. Mas eu quero que os irmãos entendam bem o que é essa alegria, porque essa aqui não é a alegria da gargalhada, né? Jesus está dizendo: olha, vocês vão dar gargalhada à toa aí, vocês vão ficar rindo. Não é essa alegria. Não é a alegria passageira, momentânea, mas é uma alegria de uma paz na alma, em que mesmo que as coisas não sejam boas, e mesmo que as coisas não saiam da maneira que você quer, você tem certeza absoluta que você está ligado à videira e que Deus sabe o que faz, como faz. Ele é amor, Ele é bom e tudo que Ele faz é perfeito. Por mais que as coisas não saiam da maneira que você idealizou, que você projetou, mas você tem uma certeza que vai além de todas as circunstâncias que você passa na vida. Eu tenho uma certeza que eu estou em Deus e que Ele vai fazer o que é melhor. É isso que é essa alegria completa. É a alegria de Paulo nós estão cansados de saber que eu cito muito Paulo em Filipenses, né? Paulo ele cita a palavra alegria, regozijo e regozijar 16 vezes na carta aos Filipenses. E é uma carta que ele escreve quando ele está na prisão. É o lugar onde a gente menos deveria sentir alegria, né? Paulo está preso, não consegue pregar o evangelho fora, mas ele está dizendo: olha, eu estou escrevendo e eu digo a vocês, alegrem-se em Deus, alegrem-se no Senhor. As coisas não estão saindo da maneira que eu quero, mas graças a Deus que tudo está sob o domínio, o controle e a soberania de Deus. Então, Jesus ele diz a mesma coisa. A nossa alegria, ela é diferente da do mundo. Não que a gente não possa ter alegrias de comer uma pizza, de jogar algo, de ir para um parque, da gente fazer coisas no dia a dia. A gente pode ter essas alegrias, mas a gente sabe que todas elas são temporárias, são passageiras, mas a verdadeira alegria a gente encontra em Deus. Amém? Bom,
tem mais um ponto que Jesus ele exige de nós, né? Ele diz que para que a alegria esteja em nós e essa alegria seja completa, e ele destaca um segundo ponto. Ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui difere, né, do mandamento de Levíticos, que era amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que aqui Jesus ele dá um pouco mais de intensidade ao amor que a gente tem que dar. Ele diz: eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Jesus amou o mundo? Como foi que Jesus amou os seus discípulos? Doando a sua própria vida. É mais ou menos o seguinte: olha, eu quero que vocês doem a sua própria vida uns pelos outros. Você não pode ser considerado meu discípulo se você não amar. É a mesma coisa de 1 João 4,8, em que João diz: Deus, aquele que não ama, nunca conheceu a Deus, porque Deus é amor. É como se ele estivesse dizendo: olha, você não pode dizer que você é de Deus, de um Deus que é amor, e continuar odiando, guardando mágoa, ressentimento, sendo grosso, rude com as pessoas. Como você pode dizer que é alguém de Deus e odeia o seu próximo, e trata mal, e faz um monte de difamação sobre ele? Como você pode dizer que é de Deus? Logo, Jesus está dizendo: olha, você não pode dizer que está ligado à videira, ligado a mim, que você está junto comigo e não passa em você o meu amor. Se você não ama, você não está ligado a mim, você não é meu discípulo, você não segue o meu mandamento. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Não tem como você ter passado pela experiência de conhecer o amor de Deus e não transbordar, e não compartilhar esse amor também. E o problema é que hoje a gente vive nessa época que fomenta muito ódio. A gente rotula as pessoas só porque essa pessoa não concorda com a minha opinião política, com a minha religião, com o meu time. Eu já coloco uma caixinha, um rótulo de que eu não vou fazer nada por essa pessoa. 1 João, capítulo 4, versículo 20, João ele chega mais fundo e ele diz assim: olha, aquele que diz que ama a Deus, ou seja, está aqui num culto, por exemplo, dizendo: Deus, eu te amo, cantando louvores, Jesus, eu te amo. Ou seja, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão a quem vê, como ele pode amar a Deus a quem não vê? É como se Deus estivesse dizendo: olha, você não pode amar ao Deus invisível se você não consegue amar aquele que você vê. O amor ao sobrenatural só é possível quando primeiro eu amo ao natural. Jesus ele falou: você quer fazer uma coisa para mim? Você quer fazer algo para mim? Faz ao teu próximo. Mateus 25, ele fala: olha, eu tive nu, você não me vestiu, eu tive sede, você não me deste de beber, eu tive fome, você não me deste de comer, eu fui um estrangeiro, você não me recepcionou. E aí eles perguntam: mas quando foi, Jesus, que a gente fez isso? Quando foi? E Jesus diz: olha, quando vocês deixaram de fazer um desses pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Só que para o outro lado ele vai dizer: olha, quando você deu pão ao faminto, deu água ao sedento, quando você amou o seu próximo, é a mim que você estava amando. Então, muitas das vezes a gente perde a oportunidade de ter encontros com Jesus, porque a gente perde a oportunidade de oferecer o nosso amor aos nossos irmãos, a oferecer às pessoas. Então,
Só que tem um outro ponto que eu quero destacar aqui para os irmãos. Nessa geração romântica nossa, né, de que a gente acha que amor é sentimento, né? Nossa, como eu te amo. Nossa, eu te amo, eu te adoro. Só que Jesus ele não está falando aqui de sentimento, tá? Eu quero que os irmãos entendam. Amor, especialmente na Bíblia, é atitude, é ato, é obra. Sabe por quê? Porque Jesus, em Mateus 5,43, ele diz que a gente deve amar os nossos inimigos. E bom, pelo inimigo, o que você vai sentir para ele? Se você sentir alguma coisa, dificilmente vai ser amor. Jesus não está dizendo, olha, ame seu inimigo, dizendo, eu te amo, meu inimigo. Não é isso. Paulo lhe diz em em Romanos capítulo 12, os últimos versículos, ele diz como que a gente deve amar o nosso inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, se ele precisar de você, você estende a mão, você ajuda. É isso que é amor de verdade, é uma atitude. E às vezes a gente acha que para cumprir esse mandamento, a gente tem que ter dinheiro, né? A gente já associa, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou amar meu irmão? Existem tantas maneiras da gente demonstrar amor, afeto, carinho. Você pode oferecer o seu conselho, você pode oferecer o seu abraço, o seu beijo, o seu sorriso, o seu bom entusiasmo, a sua alegria. Você pode orar por alguém. O que eu acho que é um dos melhores presentes que você pode fazer para uma pessoa é orar por essa pessoa, apresentar diante de Deus a vida de alguém. Você pode oferecer tantas coisas que o dinheiro inclusive não compra. Às vezes o que falta não é dinheiro, o que falta é atitude. Você pode tornar o dia da pessoa melhor. Então, é isso que Jesus nos manda. E por último, para finalizar, irmãos, Jesus, ele nos fala sobre mais uma coisa pela qual ele nos escolhe, que é para sermos seus amigos. Ele diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E é interessante que só o fato de você ser chamado de servo já é um privilégio. No Antigo Testamento, Moisés foi chamado de servo, vários dos profetas foram chamados de servos, só teve um que foi chamado de amigo de Deus no Antigo Testamento, que foi Abraão. Abraão, amigo de Deus. Só que esse privilégio Jesus estende a todos nós. Vocês podem ser amigos de Deus. Olha só que título legal, né? Eu sou amigo de Deus. Sermos amigos de Deus. Só que a gente tem que saber as implicações disso, né? Primeiro, de que maneira nós nos tornamos amigos de Deus? Jesus diz, versículo 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então você não se torna amigo de Jesus por pertencer a uma religião. Você não se torna amigo de Jesus por cantar músicas para Deus. Você não se torna amigo de Jesus por ir para uma instituição religiosa. Não que alguma dessas coisas não sejam boas, não sejam importantes, mas o que de fato Jesus quer é uma entrega por completo, para que a gente possa obedecer. Mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando o que Ele quer é diferente do que eu quero, mesmo quando a minha carne, meu desejo, a minha consciência está falando para eu fazer uma coisa e o que Jesus quer é outra, Ele está falando, olha, se você é meu amigo,
você faz o que eu mando. Então, esse é o requisito básico. Só que a gente, muitas das vezes, tem um problema. Por conta de alguns amigos terrenos, a gente abandona o verdadeiro amigo. Jesus diz qual que é o verdadeiro amigo. Ele diz assim, no versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse que é o ponto. Seus amigos dariam a vida para você? Os amigos que você conta os seus segredos, que você tem história, que você tem futuro. E eu não estou dizendo que talvez eles não sejam amigos verdadeiros. Eu só estou dizendo que muitas das vezes a gente valoriza mais compartilhar as nossas fofocas, os nossos babados, as nossas histórias com os nossos amigos, mas às vezes a gente esquece de falar pro verdadeiro amigo o que está acontecendo na nossa vida. A gente muitas das vezes pode ficar 2, 3 horas com vários amigos sentados no mesmo, comendo uma pizza, falando sobre tudo, mas muitas vezes a gente não consegue ficar nem 1 hora com o verdadeiro amigo falando sobre o que precisa. Exatamente, o pastor lembrou bem. A gente fica no celular, ligando, mandando mensagem. A gente manda vários tipos de mensagem, vídeo, foto. Olha só como que eu estou aqui. Mas o ponto é, a gente tem contado para Jesus tudo que Ele tem feito, temos passado tempo com Ele. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que quando Jesus ele diz sobre amigos, o fato é que Ele quer transmitir intimidade. Porque Ele diz, com um servo eu não posso falar tudo, o servo ele está ali para servir. Eu não vou falar do meu dia para o meu servo, eu não vou falar as coisas coisas íntimas, eu vou falar para os meus amigos. E Ele diz, eu vou chamar vocês de amigos, sabe por quê? Porque tudo o que é do mistério de Deus, todas as revelações do Pai, vocês vão saber. E às vezes Deus quer falar muito mais coisas para a gente. Deus ele quer mostrar muito mais coisas. Mas a gente tem sido amigo dele? A gente está disposto a ter essa intimidade? Eu gosto de uma analogia que eu li no livro do C.S. Lewis. Cauê, eu acho que deve conhecer. O livro O Peso da Glória. No último capítulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, imagine que Deus é como o mar. E você pode imergir, você pode nadar, você pode ir nas profundezas desse mar. Só que muitas das vezes a gente fica na parte rasa, na parte superficial, com uma boia de salva-vidas que nos conecta às coisas naturais. Essa boia de salva-vidas é aquilo que nos conecta às coisas naturais. Ou seja, a gente está tão preso às boias, às coisas dessa vida, que isso nos impede de muitas das vezes inundar, imergir em Deus. E aí Deus ele está falando, olha, você pode ir para as águas mais profundas. Eu quero que você seja meu amigo, eu quero te revelar, eu quero te mostrar, eu quero que você conheça coisas maiores. Mas você está disposto a sair da parte rasa? Você está disposto a sair da parte superficial? Então, que nós possamos, de fato, não sermos colegas, não sermos servos apenas, mas que nós possamos ser amigos de Deus. Amém? Que nós possamos permanecer, que nada venha impedir a gente de continuar na presença de Deus, que a gente possa dar frutos, e esse fruto possa ser bênção para a vida de outras pessoas. Amém? Eu vou até aqui, eu acredito que deu para entender o raciocínio, que os irmãos possam guardar isso. Fomos chamados, fomos escolhidos para a alegria, para o amor e para sermos amigos de Jesus. Amém? Deus em Cristo abençoe. Deus abençoe Jesus. Amém?
Ele levantou. Ele foi, eu acho que foi pegar água. Assim. Depois foi passar. Glória a Deus, sim. Graças a Deus, né, irmãos? A gente